Meu nome é Emanuel Judique Pires Porto, estudo na Escola Terezinha Aranha Mantelli e sou do 8º ano E. Eu venho aqui fazer um trabalho com o tema podcast e um trabalho em equipe, em grupo, e vamos estar falando do assunto o racismo, que é um dos assuntos mais falados hoje em dia. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do racismo e o que é o racismo, que muitas pessoas não entendem. Antes de falar de racismo, devemos nos atentar para uma distinção conceitual importante. Racismo, discriminação, preconceito não são exatamente a mesma coisa. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Já a discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente, por diversos e muitos motivos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação, motivada pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota. O racismo não se manifesta de maneira única, podendo ocorrer principalmente de 3 maneiras. Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. Essa forma de manifestação do racismo é o mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm o acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado, por conta de sua cor ou origem étnica. Bom, quando há o racismo institucional, uma forma menos direta e evidente, essa forma de discriminação racial ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra indivíduos devido à sua cor. São exemplos dessas práticas racistas as abordagens mais violentas da polícia contra pessoas negras e a desconfiança de agentes de segurança e de empresas contra pessoas negras sem justificativas coerentes. Bom, um exemplo da luta do racismo institucional são os protestos de Charlottesville, nos Estados Unidos em 2017, devido à conduta criminosa de policiais que mataram negros desarmados e rendidos em abordagens, além de agirem com violência desnecessária. Bom, chegamos à parte em que muitas pessoas não entendem que são as causas do racismo. As origens modernas do preconceito racial remontam aos séculos 16 e 17. Esses são os períodos de expansão marítima e comercial, além da colonização do continente americano. Nesse momento, podemos perceber marcadas na história a escravidão dos africanos e o genocídio de povos indígenas. Em busca de justificar tais ações, os europeus começaram a formular teorias baseadas na suposição de que havia uma hierarquia das raças. Segundo essa tese, brancos estariam no topo dessas espécies de pirâmides, seguidos pelos asiáticos, indianos, indígenas e negros. Já agora a minha opinião sobre o racismo, que eu acho, não acho nada certo você criticar ou julgar uma pessoa e fazer desfeita dela por causa da cor da pele da pessoa. Independente se for negra, branca ou qualquer outra cor, continua sendo pessoa, continua sendo um ser humano do mesmo jeito que todos somos. Então é necessário que o mundo comece a pensar de um jeito diferente, olhar o próximo de um jeito diferente, para que temos um mundo melhor, um mundo sem guerra, um mundo com mais amor no coração. É isso. Olá, meu nome é Gabriel Goulart Souza, 8º ano E, e esse é o meu podcast sobre o racismo. Segundo o texto da lei, pessoas não podem ser discriminadas em contratações de empresas e concursos públicos, acesso a lojas, estados ou quaisquer outros estabelecimentos em função de sua cor. Também fica proibida a divulgação de mensagens racistas e de símbolos que remetam a qualquer teoria supremacista, como a sustática nazista. Quando o crime de discriminação racial ocorrer pelo meio de veículos de comunicação, a pena pode ser maior, podendo chegar a 5 anos de reclusão. Além dessa lei, termina o Congresso Nacional um projeto de lei de 2015 do senador Paulo Paim, que, se aprovado, tornará o racismo e o ódio
por conta de raça e cor agravantes de crimes graves. Assim, nos casos da lesão corporal grave e homicídio racial, os réus, se condenados, poderão ter penas mais severas. Racismo reverso. A discussão sobre o racismo reverso é bem recente e durante um tempo tomou conta dos espaços midiáticos e das redes sociais. Afinal, existe o que se chama de racismo inverso ou racismo reverso. Para esclarecer o assunto, podemos definir o racismo inverso como uma forma de preconceito ou injúria de motivação racial, proferida contra uma pessoa branca ou de um negro para um branco. É preciso levar em consideração que o racismo, para que seja constatado, deve ir muito além das ofensas verbais. Trata-se da ofensa da violência e do preconceito aliados a um histórico social de exclusão e marginalização, ou seja, foi necessário que os negros fossem sistematicamente discriminados, excluídos e maltratados para que atitudes de preconceito contra a população negra fossem consideradas racistas. Isso significa pensar que devemos enxergar as relações de poder. O racismo ocorre contra a classe historicamente oprimida e nunca contra a classe que sempre foi dominante e opressora. Para chegarmos à formulação atual do que vem ser o racismo, houve muito sofrimento, escravização e objetivação do povo negro, o que tende a indicá-lo como uma minoria social que durante muito tempo deteve menor força nas relações de poder. Isso significa que não é possível falar de racismo inverso na medida em que não houve, até então, ao menos no Ocidente moderno, qualquer indício de subjugação, escravização e marginalização dos povos brancos. Racismo na escola. A escola, como parte integrante da sociedade, não está livre do racismo, tanto estrutural quanto explícito. São frequentes os casos de racismo dentro de instituições educacionais, com o advento das redes sociais, do amparo da lei e de entidades de luta contra o racismo. Os casos de preconceito e injúria racial nas escolas têm sido cada vez mais denunciados e os responsáveis, quando comprovado o crime, punidos criminal ou institucionalmente. Minha opinião sobre o racismo. Eu acho que o racismo deve parar. Várias pessoas estão sendo presas e tá certo essa punição de pessoas serem presas. Então eu queria que o racismo parasse um dia. Olá, eu sou Fernando Rodrigues do 8º ano E de Terezinha Aranha Mantelli. Um garoto negro e filho adotivo de um norte-americano que vive no Brasil foi proibido de ficar na calçada de uma loja de grife, onde o pai estaria fazendo compras. Sem saber que se tratava do filho de um cliente, uma funcionária da loja disse ao menino que ele não poderia ficar lá. Infelizmente ainda existe racismo. Casos que ganham notoriedade e estão tornando-se cada vez mais comuns. Mas muitos casos continuam anônimos. É preciso lutar para colocar um fim definitivo nessa prática criminosa que vitima muitas pessoas no Brasil e no mundo todos os dias. Racismo e preconceito. O preconceito em geral pode originar-se de diferentes maneiras, desde que estejamos falando de alguém considerado diferente ou historicamente julgado e tratado como inferior. Nesse sentido, temos preconceito contra o gênero feminino, classe social, raça e orientações sexuais não heterossexuais, por exemplo. Já o racismo é a manifestação de um preconceito racial que ocorre em situações específicas em que uma das raças foi historicamente considerada inferior à outra. Segundo o site da agência de notícias do IBGE, o censo de 2016 apontou que a população que se autodeclara preta ou parda no Brasil ainda carrega consigo os maiores índices de analfabetismo, menor escolaridade, menor renda mensal e maior taxa de desemprego. Há uma desigualdade social sistêmica que leva ao preconceito racial, pois os mais prejudicados nessa cadeia são os negros, e isso somente poderia ser resolvido por meio da valorização daqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade, afirma o professor Dr. Otair Fernandes. Professor de Sociologia da UFRJ e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas LEAFRO. Devemos lembrar que o racismo somente acontece quando há um sistema de poder que considera aquela raça naquele sentido que falar sobre o racismo de um negro contra um branco seria errado, visto que isso pode acontecer
no máximo discriminação. Também devemos observar que o racismo não é exclusivo do Brasil e nem das Américas, onde foi a escravização de povos africanos e mais intensa, mas acontece em um grau e contra grupos étnicos minoritários em todas as partes do mundo. Meu nome é João Gilberto Silva Macedo, sou da Escola Terezinha Aranha Mantelli, sou do 8º ano E, e hoje o assunto é sobre o racismo. Segundo essas primeiras hipóteses racistas, somente os brancos teriam capacidade intelectual para trabalhar a terra, governar e prosperar, enquanto os negros estariam aptos apenas para o trabalho braçal. Também era comum a crença de que negros e índios não tinham alma. Isso, na visão de um cristão moderno, significava ser um animal. Com a chegada do século XIX e a abolição da escravidão, na maioria das potências que utilizaram desse modo de mão de obra, o racismo não acabou, mas ganhou uma roupagem mais científica, que tentaria utilizar o rigor metodológico das ciências positivas para testar a superioridade da raça branca e a inferioridade dos negros e mestiços. Durante o período de governo nazista na Alemanha, as teorias da supremacia racial foram amplamente difundidas entre os aliados da Alemanha, como a Itália, além de surgirem seitas como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que defendiam abertamente a supremacia da raça branca. Muitas ações excludentes, intimidatórias e violentas foram praticadas contra negros, além de haver na época, um sistema de separação dos serviços públicos prestados a negros e a brancos. Racismo no Brasil. No Brasil e em outros países que utilizaram a mão de obra escrava, o racismo resulta principalmente da colonização e da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, a promulgação da Lei Áurea proibiu a escravidão, mas não foram criadas políticas de inserção dos negros recém-libertos no mercado de trabalho e na educação. Além de situação, os ex-escravos ainda esbarraram no problema da fome e da moradia, visto que muitos perderam do dia para a noite as condições mínimas de subsistência das quais dispunham enquanto eram escravizados na passagem do século XIX para o século XX, e que podemos situar então o momento em que racismo instalou-se em uma sociedade que já não poderia manifestar seus anseios racistas legalmente de maneira explícita, mas o manifestava de outras formas, como medida de coerção da cultura e dos hábitos dos negros. Por exemplo, foi proibida por decreto localizado no Código Penal de 1890 a prática e a difusão da capoeira, uma arte de origem africana. A lei sobre racismo. A lei de número 7.716 de janeiro de 1989 torna crime qualquer manifestação que inclua ou discrimine pessoas em função de uma cor, etnia ou raça, conhecida como Lei Antirracismo. Essa medida jurídica, que representa um enorme passo na luta pela igualdade racial no Brasil, prevê penas de prisão a quem cometer crimes de ódio ou intolerância racial. Então, eu vou falar sobre discriminação racial. E o portal GERES, site voltado para a luta contra o preconceito e a discriminação racial e de gênero, é uma boa fonte de informações sobre o racismo e a luta contra o preconceito racial. Com pesquisa rápida na plataforma, é possível encontrar dezenas de casos do racismo ocorrido em escolas e universidades pelo mundo. Um caso que chama a atenção pelo conteúdo das falas é o que está exposto a seguir. Abre aspas. A aluna de biologia obteve a melhor nota da turma em uma determinada disciplina. Ao saber, um colega teria afirmado: não é possível que esta preta tenha tirado a maior nota da sala. O fato teria sido testemunhado por colegas. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Já o caso da professora começou no primeiro semestre.
Ela descobriu plágio no trabalho de um determinado aluno e mandou ele refazer. Nesse semestre, ele não se matriculou na disciplina dela e teria falado para os colegas: essa negra não merece ser professora. Fecha aspas. Casos de racismo. Nos últimos anos, casos de racismo ganharam notoriedade nacional por envolverem pessoas famosas ou terem viralizado nas redes sociais. Alguns casos que tomaram grande proporção no Brasil estão relacionados em matéria de 2015 da revista Exame, intitulada 5 casos de racismo que chocaram o Brasil. Levantamos os 3 casos, sendo 2 da matéria mencionada. Ofensas proferidas contra um goleiro Aranha do Santos em um jogo de torcedores do prêmio chamado o Jogador de Macaco. Chisomo Titi Eubank Glagliasso, filha do casal de atores Giovanna Eubank e Bruno Glagliasso, nascida em Malawi, foi hostilizada por comentários racistas nas redes sociais e em vídeos. O pai e a mãe da menina tomaram medidas legais contra o caso. Mano, racismo pode ser figurado em só uma palavra: idiotice. Não é como se a pessoa ela fosse ruim só por ser negra. Todas as pessoas negras são iguais a pessoas brancas, por exemplo. Todas as pessoas morenas, asiáticas,